abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 4. Nós já estamos próximo de concluirmos a exposição desta epístola. É uma epístola que tem como proposta restaurar a alegria do povo de Deus. O propósito do apóstolo Paulo ao escrever essa epístola era trazer consolo e alegria para uma igreja que estava sofrendo ameaças externas e ameaças internas. Eu estou muito feliz com os irmãos presentes aqui na casa de Deus. Na casa de Deus. Convido que você abra sua Bíblia em Filipenses 4. De 2 a 5. O texto que nós vamos expor precisamente é o versículo 4 e 5. Mas vamos relembrar a leitura do versículo 2, 3, que foi objeto de exposição domingo passado. Diz assim a palavra de Deus: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilieis, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Amém? Mais uma vez, Senhor, pedimos a Tua iluminação para a exposição da Tua palavra nesta noite. Que o Senhor nos ajude a entender o propósito do autor divino, o propósito da preservação desta passagem para a igreja contemporânea. Que nós olhemos para esta realidade espiritual refletida nesta passagem e possamos viver para a glória e louvor do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O assunto desta perícope é conflitos. É hora de falar de conflitos. Ninguém quer falar de conflitos. Conflitos são coisas que a gente evita tratar. O próprio apóstolo Paulo deixou para falar dos conflitos no último capítulo do livro. Quando a gente sabe que tem alguém que não está bem com o outro, a gente tende a evitar a conversa. Para não agravar mais, a gente costuma dizer, não, vamos deixá-los ali, vamos evitar essas conversas. Mas chega um momento em que os conflitos, eles ameaçam a paz da igreja. E nesta hora não tem como deixar de falar sobre esse assunto. O apóstolo Paulo fez isso. Ele deixou para falar desse assunto no último capítulo. Eu sei que talvez vocês também gostariam que nós não tratássemos de alguns assuntos que são tão melindrosos na nossa comunidade. Mas nós estamos apenas copiando aquilo que os apóstolos faziam no Novo Testamento. Ele tratou de conflitos na igreja. Porque ele sabe que conflitos na igreja não apenas destrói a relação entre um membro e outro, mas dá paz, destrói a paz da igreja. E é tudo que o Espírito quer produzir e quer que preservemos a paz entre irmãos. O apóstolo Paulo, ele vem falando de duas mulheres na igreja. Duas mulheres muito importantes que foram cooperadoras dele. Essas mulheres eram crentes. Essas mulheres eram uma bênção na vida do apóstolo Paulo. Mas essas mulheres
elas estavam com problemas, possivelmente um problema jurídico. Talvez elas tenham processado a outra no tribunal e elas não estão concordando com algumas questões. E Paulo vem falar à igreja, dizer para a igreja, ajudar essas irmãs a reconciliarem-se. O texto diz para Evódia e Sintique pensarem concordemente no Senhor. Veja que o apóstolo Paulo fala que elas precisam concordarem no Senhor, terem concordância nos assuntos do reino de Deus, porque até mesmo nesses assuntos nós costumamos divergir, inclusive na igreja. E a gente sabe que quando estamos em conflito, quando nós não estamos bem com o nosso cônjuge, por exemplo, com o namorado, com o pai ou com o filho, a tendência é a gente não se alegrar com nada. Nada tem gosto. Nada te alegra quando você está em conflito. É verdade ou não é? Quando você está com problemas com seu marido, você consegue ficar rindo, sorrindo, demonstrando alegria? Quando você tem problemas com sua esposa, você costuma se alegrar? Quando você está mal com seu pai ou com sua filha, você se alegra? Claro que não. Por esta razão, Paulo vai tratar exatamente do tema principal da epístola, nesse momento, que é a alegria. Ele sabe que a tendência nessas circunstâncias, é que a alegria seja roubada do cristão. Por isso, no versículo de número 4, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, a primeira recomendação do apóstolo, diante desse conflito na igreja, diante de um conflito entre duas irmãs que tem ameaçado a paz da comunidade, apesar do conflito, alegrem-se em Deus. É o primeiro assunto, a primeira recomendação do apóstolo nesta passagem. Como eu já disse, quando temos um conflito, é muito difícil a gente sorrir. É difícil a alegria aparecer na nossa vida. Porque a turbulência criada pelo conflito causa grande tristeza para aquele que está vivendo nela. Mas o apóstolo Paulo apresenta a alegria do cristão como uma ordem divina. A alegria para nós, mesmo nos momentos difíceis, é um mandamento divino. Nós não temos uma opção de nos alegrar, nós temos um dever de nos alegrar, porque, apesar de todas as circunstâncias difíceis, o nosso Deus tem cuidado de cada detalhe da nossa vida, tem nos dado vida, respiração e tudo mais. Por isso devemos nos alegrar, sermos gratos. Como as mulheres estudaram recentemente, precisamos entrar na escola do contentamento. Contentamento não é quando tudo vai bem. Contentamento é quando, apesar de tudo estar indo de mal a pior, a gente saber que há um Deus que governa, um Deus que controla tudo, e por esse Deus estar no controle de tudo, nós vamos confiar e nos alegrar que o final será um final feliz. Será um final feliz. Aqui, Paulo está mostrando que apesar das desavenças, dos desacordos internos da igreja, nada disso pode impedir a nossa alegria. A nossa alegria. Nada pode roubá-la. A alegria da comunidade de Deus é uma alegria ultra circunstancial. É uma alegria que ultrapassa as circunstâncias
da nossa própria vida. A alegria em Deus é, para nós, algo que nos traz cura quando estamos em momentos de conflito. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo de número 4 é que, apesar das circunstâncias difíceis, que podem nos tornar tristes ou menos alegres, nós temos que confiar no Senhor, porque Ele nos entristece, muitas vezes, para que nós busquemos a sua face e nos alegremos nele e não nas coisas que perecem. Você talvez esteja vivendo assim, um conflito. Talvez não na igreja, mas talvez na sua casa. Ninguém sabe que você está vivendo esse conflito, mas Deus sabe o que você está vivendo. Precisa se lembrar que a alegria do Senhor é a sua força, é a cura para esse momento difícil. Alguns podem estar assim também na igreja, mas precisam lembrar que, apesar de todos esses conflitos, os benefícios são muito maiores quando nós dependemos de Deus, desta alegria transbordante, desta alegria ultra circunstancial. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja em Filipos que, apesar dos conflitos que existem no seio da igreja, alegrem-se, porque Deus está agindo. A sua mão invisível está trazendo paz e cura para uma igreja sofredora. Em segundo lugar, Paulo mostra que diante desse conflito, ele, na verdade, não apenas mostra, mas ele faz um apelo. Vivam com mansidão, sejam moderados. Por quê, gente? Versículo de número 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Qual é a tendência da gente quando a gente está com raiva? Quando a gente está com ódio do outro? A tendência é a gente descarregar toda a nossa ira contra ele. Você já fez isso alguma vez? Você já teve que dizer para alguém tudo que ela precisava ouvir e um pouquinho mais? A gente às vezes vê pessoas que estão iradas, sabe aqueles filmes sobre vingança? O Justiceiro e outros, em que aquele que está com raiva do outro, irado, ele não apenas mata o outro, mas ele continua atirando, mesmo depois do morto, está redundantemente sem vida. Aquele cara caiu ali morto e aquela pessoa continua atirando. Sabemos que no direito criminal é um outro crime, após a pessoa estar morta, continuar atirando. É um outro tipo penal, porque reflete, demonstra que você está irado ao extremo, que a sua ira é desproporcional à própria ofensa, e isso causa grandes estragos. Isso acontece nos relacionamentos. Quando a gente está em conflito, a gente costuma falar tudo que der na telha. Dizemos que a nossa língua não foi queimada pela papa, alguma coisa assim. Diz que nós não tenho nada para deixar em casa, o que eu tenho que dizer eu digo e pronto. Paulo diz, cuidado, seja moderada, seja moderado, tenha paciência, mansidão, porque nesse momento dessa tempestade relacional, nós cristãos podemos não controlar nossas emoções, a tal ponto de começar a tratar as pessoas com grosseria,
de maneira ríspida. Isso não acontece na nossa casa? Isso não pode acontecer também na igreja? Será se esta conversa que nós estamos tendo aqui é algo tão longe da nossa realidade bíblica? Quantas vezes nós estivemos falando grosseiramente com o nosso cônjuge, ou com os nossos irmãos, ou com os nossos filhos, e pior, com os nossos pais. E precisamos ter muito cuidado com a nossa língua. Precisamos saber lidar nesses momentos de conflito. Paulo sabe que nos momentos de conflito, nossas palavras vêm como espada. E ele então diz: cuidado, sejam mansos, sejam equilibrados, sejam moderados, porque Deus está perto. Deus está perto aqui não é meramente que Jesus está próximo a voltar. Talvez tenha um sentido, no fundo, talvez Paulo esteja também falando na segunda vinda. Mas aqui a ideia principal é: Deus está perto de você. Ele pode te ajudar a controlar a sua ira. A gente às vezes sempre usa de desculpas, depois que abusa das nossas palavras. A gente diz: eu não tive controle. Eu me descontrolei e falei bobagens. Antes de você se arrepender das suas palavras, reflita, seja moderado, porque Deus está perto e Ele julga também as nossas palavras. Precisamos aprender a nos relacionar uns com os outros. Precisamos aprender a lidar com a nossa ira, para que o conflito não piore. Não piore. Vocês se lembram que tem uma passagem bíblica muito importante de Provérbios 15:1. Vocês podem abrir suas Bíblias em Provérbios 15, versículo 1. Quando Paulo diz que devemos ser moderados, que a nossa moderação seja conhecida de todos os homens, o que Paulo está pedindo aqui, rogando, é que possamos relevar as falhas alheias. Quantas vezes seu marido falou com você de maneira grosseira e você precisou parar, refletir, relevar. Depois conversa, depois você diga que foi difícil, não foi bom o tratamento, foi errado, foi pecado. Quantas vezes seu filho lhe falou com rispidez, com grosseria, e você tinha todo o direito de revidar como pai, mas você preferiu relevar esta falha e buscar o caminho do diálogo da conciliação. O versículo 1 de Provérbios 15 diz o quê? Que a resposta branda desvia a ira, o furor. Mas a palavra dura provoca a ira. Provoca ira. Diz o ditado: quando um não quer, dois não brigam. É assim, professora? Quando um não quer, dois não brigam. Se nós aprendermos a nos silenciar quando o outro está gritando, nós vamos desviar o furor. Mas se nós gritarmos um com o outro, nós vamos provocar mais ira. Nós vemos isso nos jornais, nas histórias de nossas casas, de nossas vidas, de nossos casamentos. Briga com o marido, briga da esposa com o marido com a esposa, gritarias. Porque na hora em que você precisava ficar em silêncio, você gritou.
Então você esqueceu da sabedoria de Provérbios 15, que a resposta branda desvia o furor, desvia a ira, mas a palavra dura vai provocar mais esta ira. Esse espírito manso deve ser demonstrado a todos os homens, indistintamente. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que devemos viver com moderação, com mansidão, diante dos conflitos. Cuidado com a língua. Cuidado. Ela pode prejudicar muito os nossos relacionamentos. Paulo ainda diz, em terceiro lugar, que o Senhor está perto. Para concluir essa sessão, Paulo lembra a igreja que o Senhor está perto. Isso significa, meus irmãos, o versículo de número 5, finalzinho do versículo 5, o Senhor está perto. Aqui significa que a presença do Senhor, ela é constante no meio do seu povo. E essa presença dá alegria aos corações transformados. Esta presença do Senhor, enquanto os membros procuram fazer a reconciliação daquelas mulheres, do versículo de número 2, eles tinham a garantia de que o Senhor poderia acalmar os corações daquelas irmãs, porque o Senhor está perto para conceder sua paz e acalmar corações em situações conturbadas. Lembra da promessa que o Senhor fez? Em Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esta é uma promessa de que Deus está perto. Quando Paulo estava em Corinto, em Atos 18, versículo 10, o próprio Deus prometeu a Paulo: eu estou contigo, Paulo. Faz-nos lembrar da lição de hoje, de manhã, a lição de que andar com Deus é ter a consciência de que estamos sempre na presença dEle. Ele está perto e Ele não apenas vai nos julgar pelas nossas palavras, mas principalmente Ele quer nos ajudar a resolver os conflitos. Davi, o rei Davi, lembra dessa verdade no Salmo 34, 8 ou 18. O Senhor está perto do que tem o coração quebrantado. Ele está perto. Asaf confortou-se com essa verdade. No versículo 28 do Salmo 73, ele sabia que a presença de Deus era o seu bem. A presença de Deus é o meu bem, diz Asaf. E essa ideia, irmã Lídia, que Paulo está explicando aos filipenses. Deus está perto. Cuidado com suas palavras. Deus está perto. Ele vai ajudá-los a lidar com esses conflitos na igreja. Ele não apenas vai ajudá-los, mas Ele quer usar vocês para serem pontes nos relacionamentos. Vocês viram no versículo de número 3, que Paulo, ele não aqui está querendo constranger essas mulheres. Paulo não tem o propósito de citar o nome delas para constrangê-las, envergonhá-las. Paulo fez isso, ele disse no meio da igreja, disse: Evódia, Sintique, parem de brigar, se reconciliem. Mas Paulo não apenas diz para essas mulheres, Paulo também diz para a igreja: ajudem essas mulheres, elas são cooperadoras, essas mulheres são crentes, mas elas estão em conflito, e esse conflito causará grande prejuízo à igreja. E apesar do conflito, se alegrem em Deus. Apesar do conflito, vocês precisam ser moderados,
E apesar do conflito, vocês precisam lembrar que Deus está perto. Quando nos encontramos em situações de conflito, precisamos responder com o espírito manso. A Bíblia diz que os mansos, eles herdarão a terra. Os mansos, eles herdarão a terra. Devemos ser não apenas mansos, mas também pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5 registra essas bem-aventuranças. Devemos ser, então, pontes, pacificadores, que confiam na presença de Deus para reconciliar pessoas. Você tem sido ponte para as pessoas? Ou você tem destruído as pontes entre as pessoas? Você tem sido o pivô de brigas entre seus irmãos? Ou você tem sido pontes para reconstruir relacionamentos para a glória de Deus? Talvez você conheça um vizinho que não tem falado com o outro há muito tempo. E até você fala do vizinho que é crente. Esse vizinho é crente e não fala com o outro. Mas talvez você nunca se lembrou que você tem deveres diante de Deus de ser instrumento de reconciliação também do vizinho. Temos histórias dessa igreja, histórias de pessoas que foram instrumentos de Deus para fazer reconciliação. Outro dia o pastor me contou uma história de uma família Macedo, talvez o esposo aí, eu não lembro direito, mas o fato é que nessa família Macedo teve um homem que estava com muito ódio do outro, e alguém se propôs a reconciliar ao ponto de dar o boi, que um deles matou o boi do outro. Teve uma confusão, mas o fato é, esse crente, esse homem, ele foi instrumento para reconciliar dois vizinhos ou dois conhecidos e evitar uma grande tragédia naquela família. Eu não lembro direito agora, mas vocês certamente sabem do que eu estou falando, porque vocês também se lembram de muitas histórias da nossa cidade que terminaram em tragédia, histórias da igreja que também terminaram em alegria, porque ou faltamos como sendo pontes, ou nos tornamos pontes. É isso que Deus quer, meus irmãos. E é isso que Deus quer que eu e vocês façamos. Busquemos ser instrumentos de Deus para reconciliar pessoas. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, por favor. O que é que diz, minha filha? Olha aí, viu? Provérbios o quê? Está aí. Quem fala demais acaba se arruinando, não é isso? Então, reflitam também neste Provérbios. Lembrem-se de 2 Coríntios 5. Veja, por favor, no versículo 18, que o apóstolo Paulo diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Jesus Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Qual é o nosso ministério? Reconciliação. É por isso que o apóstolo Paulo fala desse assunto, porque ele sabe que a nossa principal missão como povo de Deus é reconciliar os homens
com Deus. E por que nós nos preocupamos tanto com os de fora, que são inimigos de Deus, que não estão vivendo em paz com Deus, que precisamos evangelizá-los, senão eles serão condenados eternamente, e não nos preocupamos com pessoas aqui de dentro? Por quê? Por que a gente acha que as coisas vão dar certo no final, sem nem ao menos nos preocupar em sermos pontes? Então pare de falar do outro. Pare de ser maledicente e comece a ser ponte. E vocês verão a alegria da igreja. O que Deus fará com o povo de Deus. O que Deus fará no meio da nossa comunidade. Irmãos, a nossa língua é muito perigosa. É muito perigosa. Já no Novo Testamento, o apóstolo Tiago falava disso. Que a língua é fogo, é uma fagulha que que causa um incêndio em uma floresta. Uma fagulha. Nossa língua é poderosa. Pode abençoar uma pessoa, mas pode amaldiçoá-la. A língua pode falar bem dizer ou mal dizer. Paulo diz, Tiago diz, não é certo que com a língua você abençoe e amaldiçoa. Não é certo você usar a língua para essas duas coisas. Use a sua língua para abençoar as pessoas. E uma das formas é orando por elas. Tem alguém que está em conflito na igreja aqui? Ore por elas. Ore por essas pessoas. Se disponha a ajudá-las. E a primeira coisa que a gente faz para ajudá-las é não falando mal delas, não agravando e orando para que Deus nos use para abençoá-las. Vamos orar. Nosso Deus, nos ajude, Senhor, a sermos pontes em conflitos, sejam agora ou no futuro. Conflitos sempre existirão no meio de pecadores como nós. Pecadores justificados, mas continuamos sendo pecadores, que vamos discordar, divergir e muitas vezes não seremos moderados. Vamos ferir com a nossa língua. Precisaremos nos reconciliar com o outro. Senhor, apesar de tudo que vivemos, os nossos conflitos internos, nós sabemos que apesar deles, a realidade espiritual é muito maior do que esse conflito. Que nós vamos viver eternamente em paz uns com os outros. Que por causa do futuro escatológico, nos ajude a fazer a paz com os nossos irmãos hoje. Que vivamos à luz da eternidade. E aqui, Senhor, não nos referimos apenas a conflitos na igreja, mas a conflitos em todos os âmbitos. Conflitos também em nossa família. Ah, Senhor, essas coisas nos tiram a paz. Essas coisas tentam tirar nossa alegria. Mas apesar de tudo isso, nós sabemos que o Senhor está perto e nos ajudará a lidar com estas coisas, com alegria e com gratidão. Obrigado, porque o Senhor tem agido em nossa vida, em nosso coração. Que estas palavras sejam usadas pelo Espírito de Deus para despertar cada membro para a sua responsabilidade de ser ponte entre irmãos. Em nome de Jesus. Amém.